Signo de Câncer, bem-vindos ao nosso canal em nome do Tarô. Eu sou a Cláudia e estou trazendo para vocês a leitura de outubro, onde vai ser a intenção desses vídeos de outubro é para dar início à finalização do ano. Então, os vídeos daqui para frente vão ser focados, naquilo que vocês vão trabalhar, aquilo que vocês vão precisar para finalizar as pendências aí do ano de 2025, ou para verificar realmente as coisas que vocês viveram ou estão vivendo, ou que ainda vem no caminho de vocês, tá? É uma leitura coletiva, então não ressoa o tempo todo com o teu momento. Para ressoar com o teu momento, tem que fazer uma leitura particular. Se houver interesse, na descrição do canal eu deixo o meu e-mail para vocês entrarem em contato e por ali a gente combina, certo? É uma leitura que é para quem tem Sol no signo de Câncer, ou ascendente, ou a Lua, enfim, para quem tem Câncer como um signo forte no seu mapa. Dito isso, eu vou dizer para vocês agora também que eu vou usar aqui os arcanos maiores e a carta dos raios e duas cartas astrológicas para darem o direcionamento dos comandos dessa leitura, né? O arcano maior que vai estar direcionando, encabeçando essa lista, os apoios que vocês vão ter aqui para fazer essa leitura, certo? Então, vamos começar aqui com o arcano maior, que dá para vocês aí qual é a presença, qual é o caminho que vocês vão trilhar aí para essa jornada de vocês. Signo de Câncer, o que nós temos aí? O arcano que vem é o julgamento. Então, se preparem aí para renascer das cinzas, né? É um chamado. Julgamento é sempre uma coisa do... Você está convocado, sabe como é que é isso? Pensa que uma coisa terminou, pensa que aquele assunto está encerrado, mas na verdade pode ter havido uma pausa e aí vocês retomam ele agora com mais força, com mais esclarecimento. Observem o tempo de vocês. Em questão de vibração, a gente vai estar aqui com o terceiro raio, o raio rosa, que é o raio do amor, da inteligência, é o raio que manifesta, os sentimentos e também traz aí compreensão a respeito das situações, dessas forças que estão trabalhando com vocês. Então, o raio rosa fala, todos os raios são de amor, Todos eles são frequências de amor, mas esse fala mais da situação de compreensão mesmo, de diálogo, Dos afetos, essa inteligência que se manifesta por ocasião dessa força do amor, que é a força do todo. Nas cartas astrológicas, eu vou trazer aqui a força do planeta. Que planeta traz para vocês, qual o assunto, Cada planeta tem um assunto. Então, para vocês saiu aqui Netuno. Netuno traz aí questões de intuição, de realidades, de ilusões. Também traz força de purificação, Mas também traz muita alegria, mas é preciso ter cuidado, porque a carta de Netuno é como se as coisas não estivessem muito dentro de uma certa realidade, Então tem uma tendência aqui a sonhos, enganos, Pode ter aí algumas coisinhas assim, mas também traz a leveza, Como a gente já tirou a carta do amor e do julgamento, então pode ser que esteja aí falando sobre forças de leveza, Abrir um pouco essa guarda aí, deixar a vida acontecer, porque esse julgamento aqui é aquilo que eu falei, Se houve uma pausa aí, foi para aprender alguma coisa. O que vocês aprenderam? E agora eu vou tirar mais uma carta astrológica referente ao signo. O signo vai dizer em que tipo de energia, qual é a qualidade de vocês para enfrentar essa caminhada aí. Vocês vão com o signo de Leão. O signo de Leão traz força. Então, tudo isso que vocês vão viver aqui, vocês têm como qualidade, como característica, a força de Leão, que é a força de quem está
interessado em algo e que quer protagonizar alguma coisa, que quer trazer alguma mudança, que se vê apto, que se vê competente para fazer essa mudança. Pode ser uma chamada de depende de mim, eu vou dizer o momento, eu percebi, eu não vou ficar esperando pela vontade do outro. Pode ser por aí, tá? A gente vai vendo aí conforme a gente vai tirando as cartas. Agora com o tarô, eu quero ver com vocês o que vocês aprenderam, o que vocês viveram no ano de 2025 até aqui, ou que está se apresentando, né? Porque são os meses finais, as coisas ainda podem acontecer. Mas vamos ver o que já foi plantado aí para vocês, o que já foi movimentado, tá? Signo de Câncer aí, o que vocês já vem movimentando aí nesse ano de 2025? O 4 de Paus, o Cavaleiro de Paus e o 3 de Paus, olha aí, ó. Uma sequência bem interessante aqui, né? O Cavaleiro de Paus é quem busca o entendimento, ou melhor, ele busca a compreensão também, e mais do que isso, ele tanto vai buscar a resolução das coisas, né? De alguma forma isso tem que acontecer. Já que eu tenho um 3 e um 4 aqui, então coisas que precisam ser resolvidas e são coisas do tipo, eu já sei o que mas falta algum movimento aqui, algum movimento de força, algum movimento que não, né? E pode ser justamente essa pausa que a gente falou aqui do julgamento, pode ser esse Netuno que deixa a coisa meio embaralhada, ou que deixa a coisa muito à vontade, que não se esforça tanto, não quer entrar em conflito, quer deixar tudo assim, mas que não resolve nada. E aqui vocês, na verdade, querem resolver, querem modificar a estrutura, já sabem que precisa, mas falta alguma coisa, é um movimento. Pode ser que vocês estejam aqui trabalhando aí no convencimento de alguma coisa, de alguém, que vocês estejam esperando um movimento, mas depende mais de vocês. A mudança pode acontecer com vocês, né? Então eu vejo aqui que os cancerianos precisam tomar essa frente para que essas coisas que vocês querem, ou essa coisa, esse assunto, essa situação, se resolva de uma vez por todas, porque senão fica sempre nesse looping, né? Nessa coisa que não sai do lugar. O que vocês têm para vocês agora nesse momento? O que está disponível? O 7 de ouros, o Cavaleiro de Copas e o Hierofante, ou sacerdote. Então a gente tem aqui uma visão mais madura, algo ou alguém que tem capacidade de mostrar para vocês isso, ou vocês mesmos saindo de uma ilusão e se dando conta de que vocês têm a resposta, né? Porque temos um 7 de ouros. Esse 7 de ouros, ele vem com essa força de caminho. Quem eu sou? Olha o que eu já fiz, olha o que eu já trabalhei. Olha, eu vou olhar para mim e vou dizer, olha o meu esforço, olha a minha competência. O que foi que eu plantei? Está na hora da minha colheita. O que eu mereço? E esse cavaleiro aqui vem entregando justamente essa consciência, esse auto-amor, essa autovalorização, junto com esse Hierofante. O Hierofante está dando essa abertura de sabedoria para vocês, tá? Bem forte aqui, uma boa chamada para vocês. Não é à toa que saiu o julgamento como primeira carta, né? O julgamento é aquilo ali, ó, o anjo tocando a trombeta lá, dizendo, bora lá. E o que pode vir aqui, daqui para frente, né? O que pode se manifestar para vocês? Eu tenho um Rei de Paus, já está trazendo transformação também e muita liderança. O 8 de Copas e a Rainha de Copas, pronto. Então aí, ó, questões emocionais, relacionamentos passados, estruturas, planos, lugares, enfim, ideias, qualquer coisa que está prendendo vocês aí nesse passado, porque o 8 de Copas é para vocês olharem para frente, usarem os sentimentos de vocês e abrir mão de algumas coisas que já não fazem sentido, bola para frente, sabe? É tocar para frente a sua vida, e tem coisas que já foram vividas, ressignificar aí os sentimentos, trazendo aí a força
feminina com vocês, né? A polaridade aí, as questões da lua, são questões de passado, são coisas emocionais que precisam ser liberadas. Essa rainha já tá dando o toque para vocês, ó, a rainha de copas, né? Ela mantém, ela é a rainha, então ela tem a maturidade emocional que precisa ser vivida. Tá entregando para vocês aqui essa capacidade. No momento em que vocês transformarem, né, com esse rei de paus aqui, vocês determinarem que a ação precisa ser vivida, essas questões emocionais começam a se colocar nos seus lugares, tá? E aí vocês começam a ser os líderes de si mesmo, da tua própria vida. Tu começa a dar esse comando, saindo aí desse campo de pequenas ilusões, né, de sabotagens, de mentirinhas para vocês mesmos, ou de algumas falsas esperanças, alguma coisa assim nesse sentido, tá? Porque a carta de Netuno aqui, ele traz um pouco dessa coisa de forçar a barra também, né? Olhando aqui sempre essas questões aqui do raio rosa, que pede para vocês viver a situação de amor aqui, tá? O amor próprio em primeiro lugar. Agora com as cartas ciganas a gente vai ter mais detalhes aqui. Eu vou trazer para vocês que ferramentas vocês vão usar nos campos energéticos de vocês, né? Com o que vocês vão trabalhar para poder solucionar tudo isso aqui, tá? Então vamos lá. Com as cartas ciganas para o signo de Câncer, no campo espiritual, que tipo de energia, que ferramentas vocês têm? A carta da carta, o navio e a âncora. Aqui a gente tem questões assim do tipo ciclos, né, que vão se finalizando, pensamentos que precisam ser mudados. Eu tenho um 9 e o 10 aqui como arcanos nessas duas cartas. Primeiro eu tenho aqui cartas, o lado espiritual de vocês são os pensamentos que estão aí sendo vividos, né? Os conceitos de vocês. Então aqui são avisos, são informações. Vocês têm as informações, vocês têm a teoria e precisa botar essa espiritualidade em prática. Tem a teoria, tem os ensinamentos. E esse ciclo de pensamento, ele precisa ser remodelado, modificado, movimentado. Tá aqui junto com a carta da âncora, que traz um 9 de espadas aqui, que são medos, intromissões, são questões externas. Para movimentar tudo isso, valendo da inteligência de vocês. É uma inteligência espiritual que se manifesta. Vejam só como que isso é importante. Muitas vezes a gente tem tanta informação, mas fica só nesse campo, não sai daqui. Aqui a espiritualidade está mostrando para vocês, usa a tua inteligência, né, dentro desse campo espiritual e coloque-se em movimentos, faça as mudanças necessárias. No emocional a gente tem o trevo, não no emocional, no mental a gente tem o trevo, tá? Campo mental, trevo, a foice e a carta da cruz. Campo mental é mais ou menos igual ao que eu já tinha dito antes aqui, porque uma coisa vem da outra. Nos pensamentos eu tenho muita habilidade, né? Esse campo mental é fértil, vocês têm criatividade, vocês têm grandes ideias, né? Sabem o que estão fazendo, mas aqui também tem uma coisa de arrastar uma corrente, assim, né? Como se quisesse sofrer, tivesse acomodado naquele campo ali e que não, né? É assim mesmo, eu tenho que sofrer, não sei o que é. Tá, tem que buscar essa sabedoria, tem que trazer essa sabedoria à tona aqui, né? Levantar essa âncora e deixar esse navio aí se movimentar, que é a mente de vocês, em função da espiritualidade, porque esses pensamentos que estão chegando para vocês está trazendo aqui, ó, né? Eu estou esperando aqui alguma coisa que não vem. Esse campo aqui que foi semeado, ele demora um pouco para trazer os frutos aqui na hora da colheita. Talvez a colheita ainda não esteja no tempo certo ou já passou, vai saber. Aí vocês aqui vão me dizer.
Ou melhor, vocês vão dizer para vocês mesmos, se isso já não passou, porque eu tenho um trevo, e o trevo remete à ideia de abundância e de atrapalho também. Pode ser alguma coisa que vem tanto e que vocês não estão nem dando conta, já estão perdidos no meio dessas informações todas. Tá? Não sei se isso faz sentido para vocês, mas para quem está vivendo a situação vai entender o que eu estou falando. Vocês estão perdidos no meio da informação e deixando esse barco correr, mas não na velocidade que deveria e não com a direção mais correta que vocês poderiam estar usando. Eu tenho aqui essa cruz aqui, ela vem dizendo para vocês, não precisa ser sofrido. Isso é uma coisa que tu determina na tua vida, daqui para frente não mais. Então analisem como vocês estão vivendo. Será que vocês vão ficar eternamente vivendo uma situação sofrida? Será que precisa tudo isso? Será que essa ilusão, será que esse leão que vocês precisam trazer aí, ele tem que se manifestar? Esse leão precisa, é o que está mostrando aqui, é no passo da energia leonina, é com esse comportamento que vocês vão passar por essas situações. No campo emocional, eu tenho a árvore, o chicote e as nuvens, É alguma coisa assim, tipo, é padrão, minha vida sempre foi assim, talvez tenha uma carga aí de questões, né, das vidas passadas, dos padrões familiares, das crenças limitantes, porque eu tenho esse chicote aqui, esse chicote vem dizendo assim, isso é energia mental, isso é energia que, né, tem muita coisa envolvida, tem uma espiritualidade ali que pode ser bloqueio, e geralmente é bloqueio, né? Então aqui eu tenho que perceber o que é isso, e com a minha inteligência, com a teoria que eu já sei, com os estudos que eu tenho, que vocês têm aí, com os conhecimentos de vida, vocês começam a trabalhar sobre isso. Também aqui na carta do chicote também fala de magia, né? Fala de magia, sabe essas coisas, né? Que muitas vezes a gente fica com o campo aberto e acaba absorvendo alguma coisa que, né, interfere no nosso campo energético e atrapalha realmente, né? Não consegue enxergar as coisas como elas são. Falando aqui de Netuno de novo. Então, o julgamento, o leão, tudo isso, pessoal, aí para vocês acordarem. O rugido do leão precisa ser ouvido. A carta das nuvens é isso, não dá para ver muito bem, aquela coisa tá nublada, a visão não está muito firme, né? O céu com nuvens, tu não enxerga as estrelas, tu não enxerga o sol. Então é uma questão aqui, de se livrar aí de algum campo energético que esteja um pouco embaçado aí para vocês, tá? Então façam trabalhos de purificação, façam trabalhos que remetam também às questões de ancestralidade, né? Talvez Ho'oponopono seja uma ideia boa, mas aí vocês aí vão escolhendo, vão estudando aí o que vocês podem fazer. Muitas vezes são orações para ancestralidade, programas que vão sendo feitos aí de limpeza, tá? Isso é só uma ideia que veio aqui agora. E no campo da matéria, né, onde as coisas acontecem, nós temos a carta do cachorro, que já traz a ideia de proteção espiritual, né? Proteção espiritual aqui. Carta da montanha, de novo, aqui, dificuldade. E a carta dos pássaros, trazendo aí a questão como eu disse, de se libertar, né? Aqui, então, a gente tem umas ideias assim, existem coisas que estão impedindo que tu siga adiante, ou que tu te dê aquela força, né? A carta do cachorro e dos pássaros são dois protetores que tu tem aqui, são duas forças que te ajudam a seguir em frente, mas tu precisa querer isso, precisa tomar essa consciência de que tu vai passar por isso, e não ficar, tem essa dificuldade, vou voltar, não sei quando é que eu venho. Olha lá, a carta do julgamento, ela já apareceu para ti. Ou seja, já deu o teu tempo, agora é a tua hora. Vença isso para ser mais feliz, para atingir outros objetivos, para mudar a tua vida. Carta do cachorro, presença amiga, tanto em pessoas quanto em espiritualmente falando.
A gente tem aqui como arcano um 10 de copas, que é a mudança de frequência vibratória. Terceiro raio aqui, vocês podem fazer esse tipo de trabalho também, né? Fazer meditações do terceiro raio, também é muito bom. Enfim, tudo aqui a gente consegue fazer, né? Começando pela nossa frequência. A gente tem que estar com a nossa frequência vibratória, nosso campo energético em paz, né? Tranquilo, e focar aí numa realidade que vocês queiram viver. E esses pássaros também trazem a questão aqui de frequências sonoras, também pode ser alguma coisa que vocês possam valer aí como terapia para vocês também. Enfim, tudo aquilo que remete aqui é para libertação de vocês, tá? Como eu tenho aqui também um 7 de ouros aqui, então é aquilo, né? Olha o teu caminho, vê o que tu tá fazendo da tua vida e pensa se tu é ou não merecedor dos teus movimentos aí, né? O que tu fez da tua vida para que as coisas estejam acontecendo assim. O 7 de ouros fala de trabalho, né? De empreender, na verdade, na tua própria vida, nos teus movimentos. O que foi que tu fez até aqui, que quando tu olha para a tua trajetória, tu concorda ou não com o que tu tá colhendo hoje? Ou tenha essa ideia de tempo. Esse tempo já deu, esse tempo tá muito curto, esse tempo já tá longo. Há quanto tempo tu anda nessa história? Desse jeito. É hora de mudar, não esqueçam ali do leão, tá? Então, cancerianos, vou puxar aqui para um ladinho e para o outro, para abrir um espaço e pedir para os nossos arcanos mostrarem o que mais vocês precisam saber, tá bom? Vamos lá, pessoal. Força da peruca aí. Final de ano. Esse é só o primeiro, é só outubro agora. É outubro começando, a gente tem todo outubro, novembro. Eu também digo para vocês, essas coisas que nós estamos vendo aqui, vocês também procurem ver a fase da lua que vocês estão assistindo essa leitura. Até a próxima fase, igual a essa, né? Daqui a 28, 30 dias, que é o tempo, né? Dessa lua, ou melhor, vocês procurem ver aí quando essa lua se repete, que esse é um prazo onde podem acontecer essas coisas, ou a partir disso também, mudança de lua também traz muitas outras mudanças, né? Traz mudança na vida, porque a lua rege aí o nosso planeta e tudo mais. Então, vamos ver aqui. O que os arcanos dizem para vocês. Vou tirar cartas aleatórias para que mostre o que mais vocês precisam saber. Então, cartas para o signo de Câncer. O que os cancerianos precisam saber, que não foi visto ainda. Quais são as mensagens finais? Caíram bastante cartas. Deixa eu só ver se caíram arcanos maiores, que eu gosto de começar com os arcanos maiores. Aqui. Arcano maior, o arcano 13, a carta da morte. Então, vocês já devem saber que a carta da morte significa o fim de ciclos, né? É a mudança de um campo de trabalho, é a mudança de um cenário. Dali não sai mais nada daquilo. Aquilo precisa ser mudado. A energia se transmuta para continuar em outro tipo de situação. Isso é uma evolução, né? A vida continua. Eu tenho carta de paus aqui. Eu tenho um cavaleiro de paus. Eu tenho também o julgamento, gente, aqui, ó, o julgamento de novo, a primeira carta que saiu, então aqui, ó, de novo, o chamado está sendo feito para essa mudança, o chamado é o tempo de vocês tiveram essa pausa, vocês já estão preparados, vocês já estão prontos para fazer a mudança que precisa ser feita, vocês estão preparados para agir de uma outra forma. E esse cavaleiro aqui, cavaleiro de paus, que busca, né, pelo entendimento das coisas, pela ação, pela mudança, pela transmutação dessas forças. Eu tenho também um rei de copas, né, falando das emoções, também com essa questão de maturidade, de firmeza, de centramento,
né? De não se tornar uma pessoa que só vai de acordo com o vento que bate, né? Na verdade, tu toma a tua decisão, é aqui que está a tua potência, né? Os teus sentimentos, a força do teu coração que se manifesta aqui para que a tua vida, para que o teu amor seja vivido. Não esqueçam ali do raio rosa. Eu tenho também carta de paus ainda, deixa eu me ver. Eu tenho 5 de paus aqui, que é uma carta que é conflitos, né? Mas é aquilo, que tipo de coisa que está acontecendo. Quando sai um 5 de paus, significa uma grande confusão, a confusão que acontece dentro de ti. Se tu não estiver brigando com ninguém, não estiver em conflito com alguém, esse conflito é interno. O 5 de paus remete aos 5 sentidos, quando eles estão tão aguçados que ao mesmo tempo que eles deveriam estar, eles precisam entrar em harmonia, mas isso às vezes pode demorar, né? Então aqui é verificar isso, quanto eu estou estimulada nos meus sentidos, que me ajudem na expansão e na compreensão das coisas que estão acontecendo, e não para me atrapalhar, e não para eu ficar confusa. Não há mais espaço para essa confusão, porque eu tenho todas as minhas habilidades aqui, como a gente viu antes, né? As habilidades, as teorias, eu tenho estudo, eu tenho conhecimento para que as coisas, para que eu entenda o que está acontecendo comigo na maior parte das vezes. Eu tenho aqui o 8 de copas, de novo, que já tinha saído ali. A gente viu aqui, ó, 8 de copas, né, nas questões futuras. Aqui saiu de novo, dando essa confirmação de... também a gente pode estar falando aqui da questão da criança interior, tá? Muitas vezes pode ser isso. Mas é aquele caminho, né? Essa criança, essa que a gente visita e que ainda habita em nós, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser acolhida, ser trabalhada para que esse adulto possa seguir em frente, né? Isso fica para trás, isso fica como a tua história, mas o teu caminho continua seguindo e não estacionado. Lembrem aqui da carta da âncora. 8 de espadas também, né? Percepção, prisões mentais, crenças limitantes, tudo isso aqui sendo liberado. E eu tenho esse 4 aqui, ó, o 4 de espadas, que o 4 de espadas é aquilo de precisa movimentar essa inércia, né? Aqui a coisa tá pegando fogo ali, mas tu tá parado. Muitas vezes essa carta fala de espera, né? Fica ali esperando que não é a hora de agir. Mas como a gente já tem aqui a carta do julgamento 2 vezes, quer dizer que eu entendo isso, né? Vem para mim aqui que é a hora de sair deste momento. É a hora de, né? Já deu o teu descanso. Tá? Então, terminando com essa carta que fala do descanso, ou da espera, mas tendo como começo o julgamento, é hora de se movimentar, certo? É hora de vocês colocarem aí essa consciência, essa coragem, né? O leão ali, como a gente falou, trabalhando com a coragem, se movimentando com a coragem, observando as questões, né? Das verdades e das ilusões, dos obstáculos, das fortalezas que existem em cada um. Trabalhando com amor, vocês aí vão conseguir resolver todos esses sinais que apareceram aqui para vocês, tá? Então, cancerianos, essa foi a leitura que veio para vocês. Espero que vocês tenham se conectado, que tenha sido compreendido, né? Que eu tenha sido clara aqui conforme o que os arcanos foram trazendo, e que vocês aí, se gostaram, curtam, compartilhem, comentem. Vocês também podem assistir aí as outras leituras no canal, inclusive do signo complementar de vocês, que é Capricórnio, né? Que às vezes tem a questão de o que falta em um vai estar em outro. Câncer e Capricórnio são complementares, então vale a pena também, caso essa leitura não tenha feito sentido. Certo? Então, eu agradeço a todos e nos vemos na nossa próxima leitura. Tchau, tchau!